Você já se sentiu sozinho? É uma pergunta que talvez, tipo assim, só quem vai responder que não, aliás, eu não sei se dá para responder que não, é quem já morreu, né? Porque quem está vivo, uma hora ou outra se sentiu sozinho, mas a realidade é, e é o tema que a gente tem para essa manhã, você não está sozinho. E você não só não está sozinho em qualquer lugar, como diversas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos em meio a grandes tempestades. E você não está sozinho na tempestade. Deus está com você, o Senhor está com você. Na realidade, a gente se faz diversas perguntas e, de uma forma muito especial, o ser humano tem dificuldade de lidar ou de viver com as dificuldades da vida. Tem dificuldade de viver com as dificuldades, porque a vida humana é cheia de dificuldades. A vida humana é cheia de desafios, a vida humana é cheia de coisas que, de fato, vão nos causar grandes desafios. Talvez você já se perguntou alguma vez, será que Deus se esqueceu de mim? Pelo amor de Deus, diz que você faz essa pergunta, porque eu me faço essa pergunta. Será que Deus, se esqueceu de mim? E a realidade é que nós podemos sempre nos lembrar que Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais se esquece de nós. Ou não só você pensou que Deus esqueceu, mas erradamente você pensou, se eu for obediente, tudo vai dar certo. Se eu der as minhas ofertas direitinho, tudo vai dar certo. Se eu participar dos cultos direitinho, tudo vai dar certo. Se eu for obediente ao Senhor, tudo vai dar certo. E de repente, você se vê numa situação em que, aparentemente, as coisas não estão dando certo. Aí a gente volta aquelas perguntas. A gente volta aquelas sensações. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou sozinho? O texto que a gente tem para essa manhã é um texto interessante. E é um texto do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Conta uma das histórias, talvez mais conhecidas da Bíblia. Se você cresceu na igreja, foi criança na igreja, decorou versículo na igreja, você com certeza escutou essa história sendo contada. Ou se você chegou à fé depois de um certo tempo na vida adulta e você é estudioso da palavra de Deus, foi uma das primeiras histórias que você conheceu. A gente conhece esse texto, a maioria das Bíblias, e elas têm como um subtítulo a ideia de que Jesus acalma a tempestade. E o texto começa dizendo assim, certo dia, Jesus disse aos seus discípulos. Quem foi que disse? Jesus disse aos seus discípulos. Quando Jesus fala alguma coisa, no mínimo, você precisa prestar atenção. No mínimo, você precisa prestar atenção. Quem foi que falou? Jesus disse aos discípulos. O que ele diz é o seguinte, vamos para o outro lado do lago. Vamos. Vamos, é um tempo que está, um tempo verbal que está dizendo o quê? É uma pessoa sozinha? Não. Era Jesus sozinho? Não. Eram os discípulos sozinhos? Não. Ele e os discípulos. Guarda essa informação com você. O que ele falou? Vamos para o outro lado. Quando Jesus diz que uma coisa vai acontecer, o que você pode ter certeza? Vai acontecer. Jesus diz que alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Ele diz, nós vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e fizeram o quê? Partiram. Discípulos obedientes. Nós vamos para o outro lado do lago, eles entraram no barco e partiram. Eles não questionaram, eles não ficaram na dúvida, a gente vai ou não, é um bom momento ou não, vai ser uma coisa boa ou não. Literalmente, Jesus falou e eles fizeram. A decisão que eles tomaram na vida deles foi a decisão de obedecer. E na realidade, não só obedecer, mas eles escolheram cegamente obedecer. A escolha deles foi cegamente obedecer. Não quero saber. Jesus falou, eu vou fazer. Você já se teve nessa situação? Você não tem certeza do que vai acontecer, não sabe para onde é que vai ser, não sabe como será do outro lado dos lagos da sua vida, mas Jesus falou, você faz. Jesus falou, eu faço. Jesus me desafiou, eu faço. Eu já me vi nessa situação. O problema é que essa história continua e diz o seguinte, enquanto eles navegavam,
Ele fez o quê? Adormeceu. Aí você fala, normal, isso acontece comigo todo dia, eu estou andando com Jesus, ele adormece, porque tem hora que ele não tá escutando o que eu estou falando, ele não está presente em todos os desafios da minha vida, a sensação que eu tenho é que Jesus está andando comigo, mas ele está adormecido. Ele adormeceu. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. O Lucas não conta isso não, mas eu acho interessante que Marcos conta essa história, Mateus também conta, Mateus, Marcos e Lucas contam essa mesma história, João não tem essa história que acontece com os discípulos de Jesus, mas um dos textos eu acho bonito quando diz o seguinte, que ele tinha uma almofada, ele estava tão mal intencionado, quando ele entrou naquele barco, até uma almofada ele já tinha, ele adormeceu, ele entrou ali pensando em dormir, ele não estava pensando em remar, ele não estava pensando em fazer nenhuma outra coisa, ele tinha uma almofada, ele adormeceu. Os discípulos estão ali, pensa bem, não era um iate de 120 pés, com diversos compartimentos, e um deck bonito, e um motor de popa que funciona maravilhosamente. Um barco a remo. Um barco a remo. Com pessoas que estavam acostumadas a lidar com barco a remo. Não era uma coisa sofisticada, cheia de GPS, né, sonares, e coisas para poder dizer onde é que estão os desafios, o que é que não tinha a previsão do tempo, para eles poderem saber o que está acontecendo. E olha o que acontece. Abateu-se sobre o lago um quê? Um forte vendaval. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem chance desse vendaval ser só pequenininho? É a Bíblia que está dizendo. Um forte vendaval. Você pode dizer isso? Forte vendaval. Você já sentiu na sua vida quando bate um forte vendaval? Você está andando, de repente você está no barquinho da sua vida, tranquilo, bonitinho, remando, e você olha, até passa a mão na cabeça de Jesus, dormindo na almofada, andando junto com você, e fala, está tudo tranquilo, mas eu estou no meu barquinho legal, e de repente bate um forte vendaval. Não era só, era de modo que o barco estava sendo o quê? Inundado. Essa é a história da minha vida. Essa é a história da minha vida. O barco da minha vida, eu estou andando ali, Jesus está ali dentro, mas num forte vendaval, ele está sendo inundado. Esse é o verso 23, e ele termina dizendo o seguinte, eles corriam grande perigo. Tem chance de eles não estarem correndo perigo? Não, eles estavam, a Bíblia está dizendo isso, eles estavam correndo grande perigo. Um dos primeiros pensamentos que eu gostaria que você guardasse com você nessa manhã, eles foram ali, eles estavam nesse barco porque eles desobedeceram? Não, eles estavam nesse barco porque eles foram obedientes, eles estavam nesse barco porque eles decidiram obedecer cegamente, eles não questionaram, eles simplesmente foram. Jesus falou, nós vamos para o outro lado, eles acreditaram, entraram no barco e partiram. Mas de repente eles se veem debaixo de um forte vendaval. Guarda com você que seguir a Jesus pode te colocar em perigo. Seguir a Jesus pode colocar a sua vida em perigo. Eles estavam correndo grande perigo porque eles obedeceram. Porque eles decidiram obedecer. Jesus no barco, dormindo, os discípulos ali remando, de repente eles pensaram o seguinte, não sei se vocês, aqueles de vocês que têm crianças, os que não têm ainda, espera, né, porque esse dia, os que as crianças são pequenas, espera, né, porque esse dia vai acontecer, de repente você está assim, no meio da noite e alguém começa a chorar, né, e eles choram um pouquinho mais baixo, tipo assim, alguém vai aparecer, né, e vai me acudir, né, e não aparece esse alguém para acudir, o choro aumenta de volume, eles vão aparecer e eles vão me acudir, e não aparece e não acode, o choro aumenta mais ainda de volume, para chamar atenção. E de repente os discípulos estão ali naquele barco, e eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer, Jesus vai acordar com esse barulho, o vento, a água está entrando, bate o remo do lado aí para ver se ele acorda, e ele está ali dormindo, Eles decidem que agora eles vão acordar Jesus. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, vamos morrer. Eles estavam pensando só neles, pode ser que seja, eles eram mais do que um, vamos morrer.
Mas ele estava pensando que Jesus também estava naquela situação e ele iria morrer. Que tolos! Que falta de conhecimento, que falta de experiência com Jesus, que falta de prestar atenção naquilo que Jesus estava dizendo, que falta de saber quem era a pessoa que estava com eles no barco. Não era ele mesmo que tinha dito para eles: nós vamos para o outro lado? Se ele disse vamos, nós vamos. E agora o vamos que ele está usando é morrer, morrer. Mas sabe por que isso é interessante? Porque que tolos, que falta de conhecer quem é o que está no barco, que falta de saber aquilo que ele está dizendo, que acontece comigo e com você, quando a gente está passando por tempestades nas nossas vidas. Porque Jesus, se você já o recebeu na sua vida, ele está dentro do barco com você. O seu barco não vai afundar quando ele estiver com Jesus dentro. O seu barco não vai afundar. Eu acho legal esse texto, no Evangelho de Marcos, a versão Almeida, em Marcos ela diz o seguinte: não se te dá que morramos. Eu vou falar um negócio para vocês, pastor velho até arrepia quando vê um negócio, porque lembra dos músicos de coral, não se te dá que morramos. O negócio é impressionante, são as músicas, as canções, e você se lembra daquilo ali. Eles estavam pensando: Senhor, você não se importa que nós estamos morrendo? A nova versão internacional em Lucas só fala: nós vamos morrer. Não, mas a ideia deles era: você não se importa que nós estamos morrendo? Está aí dormindo? Honestamente, eu me vejo nessas situações de vez em quando. Eu imagino que você também se vê: Senhor, o Senhor não está se importando com o que está acontecendo aqui comigo, não? Esse barco que o Senhor me mandou entrar está afundando, está enchendo de água, e eu estou dentro dele porque eu decidi obedecer. Eles se esquecem que Jesus tinha dito: vamos para o outro lado. Se Jesus tinha dito que nós vamos para o outro lado, o que era para eles esperarem? Seja lá o que for acontecer aqui, nós vamos para o outro lado. Não importa o que vai acontecer aqui, nós vamos para o outro lado. É assim que você age na sua vida quando está no meio dos problemas? Porque, honestamente, para mim, eu bato na cabeça, no travesseiro, bato no de Jesus, estou achando que nós vamos morrer junto aqui, porque você está esquecendo de mim, esqueceu de mim. Esse mar está tempestuoso, esse bar está para se afundar, o vento está soprando e eu já não estou mais aguentando. E talvez as coisas que eles pensavam a respeito de Jesus, eles podiam pensar muitas coisas a respeito de Jesus. Eles estavam ali e olhando e imaginando, né, como é que vai ser agora? Jesus está aqui comigo. Jesus está com você? Amém? Amém? Deixa eu perguntar de novo. Jesus está com você? Amém. Aleluia, né? Porque de fato Ele está conosco. Se você decidiu que Jesus é parte da sua vida, Ele está com você. E está com você para sempre. E agora os discípulos estão ali e olhando, Jesus está do lado e eles pensando, talvez eles pensavam: ele vai se afogar. Ele vai se afogar. Ele vai sumir e vai nos deixar aqui. Porque algumas ocasiões Jesus fez isso. A multidão estava ali apertando Jesus e alguma hora eles queriam coroá-lo como rei, não era o momento adequado, e ele simplesmente, a Bíblia não conta o que ele fez, só fala o seguinte: e ele saiu do meio deles. Aí a gente pensa: mas como que ele saiu do meio deles? Talvez se ele estivesse ali apertando, de alguma forma ele desapareceu no meio da multidão. Eu não sei se os discípulos já tinham tido, a essa altura, alguma experiência assim com eles, mas que eles estavam pensando que ele iria se afogar, ou que eles pelo menos iriam se afogar, eles estavam. Mas de repente eles poderiam pensar: ele vai sumir, vai nos deixar aqui. Porque a sensação que tinha para eles: ele não se importa conosco. Você já teve essa sensação? Jesus não se importa comigo. Eu estou sofrendo, eu estou debaixo de tempestade, eu estou debaixo de problemas, eu estou com muito mais coisas acontecendo na minha vida do que eu tenho condições de suportar. Muito mais coisas acontecendo na minha vida do que eu tenho condições de suportar. Deixa eu te falar mais uma coisa e você pensa nisso. Jesus parece estar dormindo quando ele está esperando pelo seu clamor. Quando ele está esperando pelo seu clamor. Honestamente, na vida da gente, quando as coisas estão
tudo bem. O mar mar caribenho, mistura de azul com verde, a água quentinha, você olha e você vê todos os peixes que estão passando embaixo de vocês, são peixinhos coloridos, não são tubarões. Está tudo bonitinho, você olha, você vê aquele céu azul na linha do horizonte, nem uma nuvem no céu, a temperatura está maravilhosa, e você coloca a mão no mar e só joga em cima de você e diz, que coisa boa. Você não lembra de Deus. Eu não lembro de Deus. Se a tempestade, se a onda começou a balançar um pouquinho a mais, começou a mexer um pouquinho a mais, você falou, Senhor, o que está acontecendo aqui? E de repente, nos mares e nos barcos da nossa vida, Jesus parece estar dormindo, porque a única hora que o ser humano clama por Ele é quando ele parece estar dormindo. É quando o mar está tempestuoso, ele não parece estar acordado olhando para mim. Quando eu olho para a vida, o mar está todo bonitinho, e eu olho e Jesus está ali, só olha para mim e faz assim. Foi, está legal, está tudo bem, está tudo direitinho aqui, está tudo ok, está tudo maravilhoso, meu serviço está bem, a minha família está bem, as minhas crianças estão bem, as minhas finanças estão bem, eu estou tudo bem, eu estou tudo bem. Eu acho interessante que a palavra de Deus fala umas coisas, e às vezes a gente não para poder pensar, e quando você para, de fato é a realidade, e um dos textos da palavra de Deus diz o seguinte, que é melhor você estar numa casa onde tem luto, do que numa casa onde tem festa. Mas honestamente, a gente como ser humano, você prefere ir na festa do que no velório. Mas a Bíblia fala, é melhor você ir na casa onde tem luto, do que na casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, o homem vê o seu fim. E ele para poder pensar. As horas que a gente mais para poder pensar na vida, eu preciso dar mais atenção para os meus amigos, para a minha família, é a hora que você vê alguém que morreu novo. Está dentro do caixão e você diz, a vida passa para qualquer um, e a qualquer maneira, a qualquer instante. A vida passa e a gente não tem condições de tomar conta dela depois. E Jesus quer de fato que a gente pense nele, mesmo quando os dias das nossas vidas estão melhores do que talvez a gente mereça. Mas quando a gente está na tempestade e que a gente sente como se o nosso Deus tivesse esquecido de nós, que Jesus está dormindo dentro do nosso barco, vale a pena a gente lembrar de algo que a palavra de Deus diz para nós. Olha o que diz o Salmo número 121, desculpa. O seu protetor, falando de Deus, ele está o quê? Sempre alerta. Você pode repetir isso? Sempre alerta. O seu protetor, o seu Deus, o Senhor, ele está sempre alerta e não deixará que você caia. Isso é bom para a gente. Eu preciso me lembrar disso, porque eu enfrento tempestades, você enfrenta tempestades, nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas, e vale a pena a gente lembrar que o nosso protetor está sempre alerta e que ele não vai nos deixar cair. E o texto continua, e ele diz assim, no verso 4, ele nunca dorme e nem cochila. Aleluia, né? O nosso Deus, ele não dorme e ele não cochila, mas de vez em quando eu tenho a sensação que ele está dormindo no meu barco. Ele quer que eu fale com ele, que eu chame, que eu tenha uma conversa com ele, um diálogo com ele, que eu tenha um relacionamento com ele. Ele espera isso de mim, ele espera isso de você. Lucas continua dizendo, ele se levantou. Agora eles acordaram, chamaram, balançaram, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer sempre, talvez você não saiba disso, mas você quer sempre ter Deus de pé com você. Você precisa querer ter Deus sempre de pé junto com você. Porque olha o que diz um outro texto da palavra de Deus no Salmo. Salmo 68, diz que Deus se levanta e ele espalha os seus inimigos. E eu acho bonito uns vocês que diz que quando Deus se levanta, ele espalha os seus inimigos. Deus de pé, ele espalha os seus inimigos. Os que te odeiam são derrotados e fogem da sua presença. De fato, você quer Deus na sua vida de pé. E sabe como Deus quer estar na sua vida? De pé. Porque você está chamando por Ele, você está clamando por Ele, você está querendo um relacionamento com Ele. Diz, mestre, nós estamos a perecer. Não se te dá que morramos. Agora Ele se levanta. Ele se levanta e o texto continua dizendo, ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo fez o quê? Tudo acalmou. Tudo acalmou e ficou tranquilo.
Eu tenho a impressão de que esse é um modelo que a gente tem o interesse que as nossas vidas vivam. O modelo em que a gente tem tudo calmo e tudo tranquilo. E se você é velho o suficiente, no ambiente de igreja em língua portuguesa, você ainda vai falar calmo, sereno e tranquilo. Porque a expectativa da vida humana é a gente viver uma vida calma, serena e tranquila. Ou é só eu que tenho esse interesse? Todos nós temos esse interesse, mas honestamente, o que a gente mais tem na vida são tempestades. Os nossos barcos, debaixo de vento forte, com água entrando, mas agora os discípulos clamam por Jesus. Ele se levanta, ele repreende o vento e a violência das águas. Ele repreende. Uma coisa que vale a pena a gente sempre lembrar é que você não está sozinho. Você precisa se lembrar disso, você não está sozinho no meio da tempestade. Você pode clamar pelo Senhor porque Ele está ali e Ele quer escutar. Ele quer escutar. Ele quer te atender. E talvez a gente viva momentos em que os momentos atuais sejam momentos de calmaria e tranquilidade, e você diz, mas será que a tempestade vai vir na minha vida? Será que a tempestade vai vir na minha vida? A coisa não é será se a tempestade vier, é quando ela vier, porque ela vai vir. É quando ela vier, porque a tempestade vai chegar. Eu acho interessante que quando a gente para e pensa que tempestades vão acontecer na nossa vida, tempestades vão estar na nossa vida, a gente pensa, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que pode repreender vento e mar? Jesus pergunta para os discípulos, onde é que está a sua fé? Onde está a sua fé? E a mesma pergunta que eu gostaria de fazer para você aqui agora. Onde está a sua fé? A sua fé é uma fé que ela só é boa quando o barco está tranquilo, quando tudo está indo muito bem, em todas as áreas e todos os aspectos da sua vida, ou a sua fé é uma fé que continua funcionando, mesmo quando você está debaixo da tempestade. Mesmo quando você está assolado pelas ondas e machucado pelo vento. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? É um bom pensamento para a gente. O texto continua dizendo, amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens? Que eles estavam andando com Jesus e de repente, porque ele acalma uma tempestade e o mar, eles entram na dúvida. Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem? Nós estamos vivendo um momento na vida da igreja que tem muitas pessoas dando ordem. Muitas pessoas dando ordem para problemas e para situações. Eu te ordeno, às vezes até para Satanás, eu te ordeno que faça isso, ou que faça aquilo, ou que saia disso, ou que saia daquilo. É um modismo até. Eu repreendo, né? Eu declaro, são as palavras que normalmente a gente usa. E um dos textos que eu acho lindos da palavra de Deus, a gente não sabe a ideia e o porquê, mas Judas conta isso numa carta pequeniníssima que a gente tem. O último escrito antes do livro de Apocalipse é uma carta de Judas. Esse Judas, ele era irmão de Jesus. E é curioso isso, porque eu não sei vocês, mas convencer os irmãos da gente de alguma coisa é um negócio bem difícil. E alguma coisa aconteceu, né, e foi tão real, né, que os irmãos de Jesus, aliás, dois deles, Tiago e Judas, eles depois chamam o próprio irmão de Senhor. Ele é meu Senhor. Se você conseguir convencer os seus irmãos de alguma coisa, você está bem. Mas Jesus, por razões que os discípulos descobriram,
os seus próprios irmãos o viram como Senhor. Mas Judas escreve uma carta, ele conta uma história nessa sua carta, que a gente só tem nessa parte da Bíblia. Tem alguns outros escritos que contam a mesma história, mas na Bíblia a gente só tem esse pedaço. Ele diz o seguinte, que uma ocasião, o arcanjo Miguel estava combatendo ou disputando com o diabo por causa do corpo de Moisés. Você fala, o que ele estava fazendo? Não me pergunta, não sei, a Bíblia não dá mais isso para a gente. Mas diz essa a situação. O arcanjo Miguel é o batalhador de Deus. O que, aliás, é uma outra coisa interessante. As pessoas cantam, tem muitas músicas que cantam de anjos, arcanjos, querubins, serafins, essas coisas, tudo tem plural. Mas na Bíblia, arcanjo só fala de um. Talvez tenha mais, pode ser que sim, Deus é Deus, mas a Bíblia só fala de um, só tem singular, só tem um arcanjo, Miguel. É o batalhador de Deus. Se tem guerra, se tem disputa, Miguel está no meio, porque ele é o batalhador de Deus. Fica até preocupado de falar esse negócio, mas Gabriel, o anjo, é menino de recado. Tem algum recado para dar? Aparece Gabriel, o anjo, vai dar um recado, é menino de recado. Vai dar um recado para não sei quem, dá um recado para não sei quem. Até para Daniel, uma ocasião, um dos profetas, Daniel estava orando, ele estava igual os discípulos aí, na sensação de que Deus não estava ouvindo, e aparece um anjo e diz para ele, eu moro na presença de Deus, é Gabriel. Eu moro na presença de Deus e eu venho aqui dizer para você que eu vinha trazer a sua resposta, mas eu entrei numa batalha com o príncipe das trevas e eu tive que chamar Miguel, o combatente. Mas esse Miguel, quando Judas escreve, Miguel está lá disputando com Satanás por causa do corpo de Moisés. Eu acho interessante o que Judas fala. Ele não ousou levantar nenhuma palavra de acusação ou de qualquer outra coisa, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Olha que coisa interessante. E agora a gente vê aqui, né? Um monte de nós aqui. Repreendo, eu faço isso, eu faço aquilo, estou declarando, estou fazendo um monte de outras coisas, e nem os seres celestes que moram na presença de Deus estão ousando fazer isso, mas eles estão dizendo, o Senhor te repreenda. E essa é a palavra que você e eu precisamos usar. O Senhor te repreenda, o Senhor te faz isso, o Senhor tem possibilidade de fazer todas as coisas. Os discípulos estão ali. Quem é esse que até o vento e as águas dá ordem? Eu vou falar um negócio para você. Eu e você, e qualquer uma outra pessoa, qualquer um pode dar ordem. Qualquer um pode dar ordem. Mas a diferença é que, para Jesus, o vento e as águas obedeceram. Esse é o que eu e você precisamos ter dentro do barco da nossa vida. Se você não tem Jesus dentro do barco da sua vida, você precisa dele. Se você não caminha com Jesus dentro do barco da sua vida, você precisa dele. Porque se Jesus não está no barco da sua vida, eu vou te dizer uma coisa, você está sozinho na tempestade. Mas se você está com Jesus, você não está sozinho na tempestade. Se você está com Jesus, o seu barco está seguro, porque você está protegido dele. O meio da tempestade é um lugar propício para um milagre. Todos nós queremos milagres na nossa vida, né? Todos nós queremos milagres na nossa vida. Mas está para existir ainda alguém que vai me dizer, eu já gosto de estar no lugar onde eu preciso do milagre. Eu já gosto de estar vivendo uma situação que essa situação diz para mim, é só mesmo um milagre. Alguém de vocês gosta? Né? Mas a gente quer milagres na vida, a gente espera por milagres na vida, mas a gente não gosta de viver os lugares de milagre. Mas sabe qual é a realidade para todos nós? Nós vivemos esses momentos. Nós vivemos tempestades, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas e nós vamos enfrentar dificuldades e vamos enfrentar problemas porque nós estamos vivos. Você vai parar de enfrentar dificuldades e problemas? Vírgula. Se você tiver Jesus na sua vida, depois que você morrer. Porque se você não tiver Jesus na sua vida, as suas dificuldades e problemas só vão começar. Com Jesus, a nossa vida está segura. E a gente vai enfrentar essas dificuldades e problemas num lugar propício para milagres, porque é um lugar onde Deus age na nossa vida. Deus age na nossa vida. Ele age no mar tempestuoso da nossa vida, ele levanta a sua voz, a tempestade, os ventos acalmam, as águas abaixam, e talvez você vai pensar, quem é esse que até as águas e os ventos obedecem? A minha última palavra para você, hoje aqui, e eu vou parar por aqui. E eu preciso que você
guarde de fato essa palavra. Que você vá para sua casa, que você saia daqui dessa sala, e se nada que eu falei aqui hoje ficou gravado na sua mente, isso aí eu preciso que você grave na sua mente. É a única coisa que precisa ser grave na sua mente. Saia daqui, porque você vai sair daqui, os ventos vão bater na sua vida. A tempestade vai chegar na sua vida. As águas vão começar a entrar no barco da sua vida. Posso falar? Posso falar? Todo milagre de Jesus, todo milagre de Jesus, você pode repetir comigo? Todo milagre de Jesus, todos eles, sem nenhuma exceção, todo milagre de Jesus, ele começa com um problema. Todo milagre, não tem uma história na Bíblia de um milagre que não envolvia um problema. Então, eu vou dizer um negócio para você. Se você, nesse minuto, está enfrentando um problema, dê glórias a Deus, porque você está no lugar do milagre acontecer. Você está no lugar do milagre acontecer, porque todo milagre, ele precisa de ter um problema para que aconteça. A gente precisa de um problema, ele começa porque tem um problema. E se na sua vida, nessa hora, você tem um problema, dê glórias a Deus. Se Jesus está dentro do seu barco com você, porque você está no lugar propício de um milagre acontecer. Você não está sozinho na tempestade. As tempestades vão chegar, os problemas vão chegar, mas você não está sozinho. Amém? Deus falou com você? Eu espero que Ele tenha falado aqui de fato, o toque do Senhor na sua vida te incentive a buscar, a querer, a saber mais e mais que você tem confiança e segurança naquele que anda com você dentro do barco. E ele não está dormindo. Ele não está dormindo. Talvez ele esteja esperando pelo seu clamor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez.